quero ter um papo sério contigo, né, sobre um assunto que para nós é muito importante, ok? Muito importante. E um pouco diferente do que nós conversamos hoje cedo na reunião de líderes, a gente vai desenvolver a palavra aqui na mensagem, ok? Não é um assunto fora da palavra de Deus, a palavra de Deus trata do assunto do proselitismo, né? E nós queremos conversar com você um pouco a respeito disso. Por quê? Eu, como pastor, eu tenho uma responsabilidade com cada um de nós, com você, com toda a comunidade, de repartir com você valores e princípios da palavra de Deus que vão ajudar você no seu crescimento, vão ajudar você na sua maturidade, vão ajudar você a ocupar o lugar certo na casa de Deus, o lugar certo no reino de Deus e cumprir o teu chamado e a tua vocação. Como pastor, nós temos a responsabilidade de também alertá-los a respeito de qualquer coisa que não vai fazer bem para a tua saúde espiritual, não vai fazer bem para a tua saúde relacional, não vai fazer bem para o teu crescimento e os processos que Deus inclui a gente, ok? Que Deus inclui a gente nos processos. O crescimento é processo, é processual. A maturidade é processual. As descobertas, o conhecimento, a busca do conhecimento é processual. As descobertas, o desenvolvimento de competências, tudo isso é processual. Você descobrir o jeito certo de fazer as coisas, identificar estratégias, definir estratégias, colocar em execução na sua vida, descobrir como você vai cuidar melhor da sua família, como você ser o melhor marido, uma melhor esposa, um melhor sacerdote da casa, da família, é processo, não é um botão que se aperta, uma chave que você vira, uma frase de efeito que você ouve e muda tudo, não é processo. É processo, os processos demoram tempo, tem tempo, desculpa a redundância, os processos levam muito tempo, e na caminhada a gente vai errando, acertando, vai experimentando um conjunto de coisas, e vamos crescendo e amadurecendo, a gente vai descobrindo as coisas. Então, tudo aquilo que, por exemplo, poderia afetar o nosso crescimento e os processos que Deus inclui a gente, né? Eu tenho a obrigação de alertar você e de falar francamente com você, ter um papo sério contigo. Amém, gente? É o que eu quero, ter um papo sério contigo hoje. Amém, gente? Então, vamos lá. O nosso assunto é proselitismo. O que é proselitismo? Proselitismo, literalmente, é pescar em aquário, né? Assim, rasgado, né? É pescar em aquário. Prosélito no Novo Testamento é uma palavra que está no Novo Testamento, ok? O prosélito era um grego, alguém que nasceu ou na Grécia ou em qualquer outro país de cultura grega, mas que se convertia ao judaísmo, ok? Então, esse era chamado de prosélito, ou seja, alguém que migrou de uma determinada religião, né, para outra. Isso se chama proselitismo. Existia também o inverso, quando, às vezes, raramente, um judeu, tudo isso no Novo Testamento, um judeu começava a se misturar com a cultura grega, e isso era chamado de helenização. A palavra tem uma raiz grega e significa a pessoa se converter ou aderir à cultura religiosa grega. Isso chamava helenização. E do grego, ou qualquer outra nacionalidade ou religião, de qualquer outra cultura, para o judaísmo, era chamado de proselitismo. Hoje, na verdade, a nossa questão não é com o judaísmo ou com a cultura ou religião grega. A nossa questão, hoje a gente aplica a palavra proselitismo para a prática de pessoas ou líderes de uma determinada igreja que convidam pessoas de outras igrejas para participarem da sua vida e dos seus eventos. Nós chamamos isso de proselitismo, ok? Uma vez que
a missão da igreja não inclui na missão da igreja no Novo Testamento o proselitismo. O que faz parte da missão da igreja é a evangelização. Nós não miramos em crentes que já estão em outras comunidades, debaixo do pastoreio de outros líderes e pastores. Nós não miramos nestes, nós miramos naqueles que ainda são ovelhas perdidas, miramos naqueles que não conhecem a Jesus e gastamos as nossas energias, nosso esforço, nossas estratégias para alcançar e atrair as pessoas que ainda não conhecem Jesus, para que conheçam Jesus e sejam evangelizadas em qualquer ambiente, ou numa sorveteria, ou no shopping, ou na fila do banco, ou numa célula, ou num culto coletivo como este, ou em qualquer outro evento. Não importa o lugar, não importa o evento, o que importa é nós investirmos esforço, ações para alcançar as pessoas que não conhecem Jesus e oferecer, testemunhar de Jesus para elas, para que elas tenham a oportunidade de conhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Mas o proselitismo não faz parte disso, ok? No entanto, isso tem acontecido com uma certa força, uma certa frequência. E eu quero falar com você a respeito disso, dos diversos prejuízos que o proselitismo provoca aí na vida das pessoas. Primeiro, vira, meu querido, isso. O proselitismo, primeiro, ele é um desrespeito a pastores e igrejas. Eu vou passear por alguns textos para falar para você alguma coisa mais sobre isso. Primeiro, é um desrespeito a pastores e igrejas. E é evidente que a gente não está falando da questão de mudanças. Eu fui enxertado aqui. Amém, gente? Eu e a minha casa, eu e a minha esposa, fomos enxertados em Cornélio Procópio. Nós fomos enxertados nessa comunidade, que passou a se chamar Igreja Nova Aliança. A maioria aqui foi enxertado nessa comunidade. Então, não há problema de movimento, de pessoas mudarem de um local para o outro. O problema não está aí, ok? Isso acontece. Quando foi para sairmos de São Paulo, estava pastoreando, Deus falou: olha, o tempo de vocês aqui findou, começa um processo, porque vocês vão sair. E nós pastoreávamos lá uma igreja na cidade de São Paulo. E nós ouvimos isso claramente, Deus já tinha colocado no nosso coração, há 5 anos atrás, essa possibilidade, foi amadurecendo, aí chegou um momento, foi exatamente no mês de julho de 2004, Deus disse: já chegou o tempo, vocês se preparem para mudar. E nós começamos a trabalhar a mudança entre julho até dezembro de 2004, quando em janeiro nós mudamos para o Paraná, mudamos de estado, né? E começamos uma fase nova da nossa vida num outro lugar. Viajamos muito, pregamos em muitos lugares, né? Em Londrina, nós entramos na Igreja Nova Aliança, estávamos na Igreja Nova Aliança como membros da Igreja Nova Aliança e, de repente, Deus nos movimenta mais uma vez. Então, quando Deus movimenta isso é bênção. Deus está construindo as coisas, a igreja continua sendo dele, amém, queridos? A igreja continua sendo dele, não importa o endereço, continua sendo dele. Mas é Deus que tem que fazer e promover esses movimentos. E quando é Deus que promove os movimentos, eles são saudáveis e são para o crescimento. Vou repetir. Quando é Deus que promove as mudanças e os movimentos, eles são saudáveis e são para o crescimento. O proselitismo, não. O proselitismo é abortivo. O proselitismo interrompe processos de crescimento, processos de construção de relacionamentos, processos de maturidade nas pessoas. O proselitismo interrompe processos. Não tem a ver com Deus esse negócio, ok? Então, o proselitismo, ele
provoca vários problemas. Segundo, ele é um pecado. Segundo o Novo Testamento, é um pecado. Ok? Terceiro, ele interrompe processos de crescimento. E quarto, ele diminui o poder de realização missionário pelas igrejas locais, das igrejas locais cuja pessoa se movimentou. Está investindo, relacionamento, poder de realização, dons, talentos, capacidade de realizar coisas para o reino de Deus, que edifique pessoas, alcance pessoas, e essa pessoa, de repente, aborta todos os processos, é retirada, então o que sobra aqui é o ministério desfalcado, às vezes isso pode acontecer, de forma que, o número 4, diminui o poder de realização missionária das igrejas locais. Isso é um grande problema. E, muito bem, eu quero continuar falando contigo um pouco mais a respeito disso, mas eu quero fazer uma mudança agora de tom. Eu quero afinar o tom aqui, quero caminhar para uma fundamentação. Eu quero passear na palavra de Deus e quero mostrar para você alguns fundamentos que são importantes para nós, que fazem parte dos nossos valores, dos nossos princípios, que são neotestamentários, como nós nos relacionamos, quem nós somos como igreja, ok? Quem nós somos como igreja, o que é ser uma igreja, ok? E a questão do crescimento, como nós crescemos numa igreja, e o que poderia impedir o crescimento numa igreja. Eu quero falar com você a respeito dessas coisas. Primeiro, vamos lá, o que é uma igreja, afinal de contas? Uma igreja local, uma igreja, a definição se aplicaria ao aspecto universal da igreja, a igreja de todos os povos, culturas, raças e de todos os tempos, ok? Mas também a expressão visível da igreja de Cristo. Amém, gente? Estão comigo? A igreja local é a expressão visível, palpável, do reino de Deus. Você fala assim, onde está o reino de Deus? O reino de Deus é invisível, está no nosso coração. A igreja do Senhor de todos os tempos, você não consegue enxergar ela. Mas a igreja local, nós somos a expressão visível. Uma expressão do reino dos céus. E uma expressão local, no tempo e no espaço, da grande igreja universal, que transcende os endereços, os lugares e os tempos. Amém, gente? Então, a igreja local, quem nós somos? Bom, o Novo Testamento, sem querer inventar a roda, o Novo Testamento define a igreja por vários nomes e usa várias metáforas para se referir. Primeiro, a igreja é um corpo, ok? É um corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, baseado em Romanos, capítulo 12, verso 5, mas principalmente 1 Coríntios, capítulo 12. A igreja são pessoas, não é o prédio, não é o endereço, ok? 15 de novembro de 1980. Igreja é gente. Então, nós somos o corpo. O conjunto aqui é o corpo de Cristo, que se reúne e se reconhece como Ina de Cornélio. Amém, gente? É um corpo vivo. E assim como um corpo tem muitos membros, e cada pequena parte é muito importante para o todo, não é? Não é? Cada pequena parte é muito importante para o todo, assim também a comunidade, uma criança recém-nascida, ela é parte. Ela já é parte. Um adolescente, um pré-adolescente já é parte. Um homem, uma mulher, um jovem, um ancião é parte. Todos nós somos parte. Mesmo que alguns ainda precisem ser curados no seu coração e na sua alma, e tenham ainda dificuldades de se sentir parte, mas isso pode ser tratado e curado, ok? Isso pode ser curado, deve ser curado. Fato e verdade é que cada pessoa é importante e é parte. Amém, queridos? Todos são.
A segunda metáfora, uma segunda metáfora que a Bíblia usa é casa espiritual. Somos o templo do Espírito Santo, onde ele habita, ok? Ele habita em gente, ele habita em pessoas, 1 Pedro 2,5. Terceiro, somos uma família, né? Onde nos amamos uns aos outros, assim como Jesus amou os seus discípulos, como Deus nos ama, somos uma família que ama. Amém, gente? E assim somos. E somos também a noiva de Cristo. Agora, um corpo, quanto tempo demora para ele chegar à maturidade? A primeira infância, a segunda infância, a idade da razão, depois, né, tem graus de maturidade que precisam ser respeitados em todo o processo e em toda a vida, mas a maturidade e até a autonomia, por exemplo, 18 anos, 20 anos, 21 anos. Eu casei com 21 anos. Né? Com 21 anos, eu já estava emancipado, de alguma forma assim. Qual é a idade da maturidade? 21 anos. Leva tempo, não leva? Leva tempo ou não leva? A maturidade, o crescimento, ok? Ao ponto de desenvolvermos autonomia, termos maturidade ao ponto de nos proporcionar autonomia para poder realizar as coisas. Leva tempo, ok? Agora, casa espiritual, quanto tempo demora para construir uma casa? Cheio de detalhes. Leva tempo, você tem que respeitar o tempo e as coisas. Uma família, quanto tempo leva para você edificar uma família sacerdotal? Às vezes mais de uma geração, uma vida inteira. Leva tempo, não leva tempo? Porque é algo de valor que está sendo construído. E tem hora que dá vontade de jogar toalha? Estou pensando na família. Não tem hora que dá vontade de jogar toalha? Tem hora que dá vontade de desganar outro? Não tem? Não tem hora que dá vontade de sair no fight, né? Tem hora que dá vontade de falar assim, não sei o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Ou quando a gente comete os nossos erros, gente, por que eu fiz isso? E agora para resolver essa meleca? Muitas melecas na vida, muitas melecas para resolver. Assim é uma família. Leva tempo, não leva tempo? É assim que funciona, tudo que tem valor deve ser construído com calma, com tranquilidade, porque leva tempo. Uma noiva de Cristo, em quanto tempo alguém consegue ser uma noiva? Né? Quanto tempo, Fer, você ficou noiva do Will? 1 ano? 1 ano, só noiva, só noivado, fora um namoro. Quanto tempo, Reginaldo, você ficou noivo a Silvia ficou noiva? Que é? 16 anos? Não? Hã? 9 meses, uma gestação. Muito poético. Muito romântico esse negócio. Quanto tempo, Tavares, a Rogéria ficou noiva de você? 1 ano. Leva tempo ou não leva? Fora o tempo de namoro. Eu comecei a namorar com a Cecília, eu tinha 16 anos de idade. Isso aí mesmo. Fala, novinho, novinho mesmo. Né? 16 anos de idade, eu comecei a namorar com a Cecília. Namoramos por 4 anos e ficamos noivo 1 ano. Ou seja, 5 anos. Não dava para esperar mais. Não dava. Né? De jeito nenhum. Então, ficamos noivo 1 ano. Demorou para a gente poder chegar numa maturidade ao ponto da gente poder construir as coisas. Eu trabalhar no emprego, ela trabalhando, para a gente construir algumas coisas. Leva tempo ou não leva tempo? Leva tempo. E na igreja? Para você construir relacionamento. Você fica 1, 2 semanas e fala assim, não gostei. Sério mesmo? Cara, você tem que gastar sua vida para ver isso aí acontecer. Você tem que empenhar sua vida para ver as coisas acontecerem. Construir relacionamento, identificar seus dons e talentos, começar a colocar em prática, crescer, lixar um ao outro, porque a gente ferro com ferro se afia, a gente vai lixando um ao outro, a gente vai crescendo, amadurecendo paciência, perdoando o tempo inteiro. É assim que é uma família. Mas leva tempo. Você não pode abortar o processo.
a não ser que Deus movimente. Mas se Deus não movimentar, o aborto é morte, né? Muito bem, a igreja tem essas metáforas aí. É um corpo vivo de Cristo, é tudo isso aí. A igreja é um lugar de crescimento. Aí eu me fixei em Efésios capítulo 4 e, baseado nos versos de 11 em diante do capítulo 4 de Efésios, eu quero responder objetivamente esse negócio aqui. Primeiro, a igreja é um lugar de crescimento, ok? Em primeiro lugar, é um lugar de crescimento seguro e supervisionado. Verso 11 de Efésios 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém, gente? São os oficiais da igreja, é a liderança, é o staff principal. E cada um desses aspectos aqui, dessas funções, dons, funções, pessoas, são dos aspectos de Jesus Cristo. Jesus é o apóstolo, ele é o profeta, ele é o evangelista, ele é o grande pastor, ele é o grande mestre. E Deus separa oficiais e líderes na igreja e capacita essas pessoas com as virtudes e as capacidades de Jesus Cristo, para que essas pessoas, na unção do Espírito Santo, possam orientar, abençoar, instruir, supervisionar e dar segurança a uma comunidade, que ela seja saudável e se movimenta na sã doutrina da palavra de Deus. Amém, gente? Então, a igreja é um lugar de crescimento seguro, porém supervisionado. Amém, gente? É muito importante a questão da supervisão, ainda mais para nós que temos um conceito de liderança. Ah, tem que obedecer ao líder. Tem sim, tem que obedecer, mas entenda o seguinte, hoje a gente estava falando um pouco na casa de integração. O nosso conceito de liderança é liderança servil. Jesus era servo, Senhor e servo. O nosso conceito e o conceito de liderança que nós praticamos aqui na Ina de Cornélio é a liderança servil. É o líder servindo ao liderado, contribuindo com a vida do liderado, abençoando o liderado, ajudando o liderado a crescer e a desenvolver todos os seus potenciais para a vida e para o reino de Deus. Amém, gente? Esse é o nosso conceito de liderança. Não é quem manda, é quem serve. É João 13, é lavar os pés, é abençoar. Amém, gente? Esse é o nosso conceito. Então, você é supervisionado por alguém que quer servir você. Amém, gente? É assim que a gente funciona aqui. Ok? Segunda coisa, a igreja é um lugar de crescimento nas habilidades de serviço a Deus e às pessoas. Olha o verso 12. Com vistas, foco, ok? Alvo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para, finalidade, o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. A igreja é um lugar de crescimento das habilidades de serviço a Deus e de serviço às pessoas. Amém, gente? Isso é igreja. Isso é igreja. Terceiro, crescimento e santificação de caráter. A igreja é um lugar de crescimento e santificação do caráter, ao modelo de Cristo. Jesus é o nosso padrão. Ele é o nosso gabarito. Aí o verso 13. Até que todos cheguemos. Até aqui é tempo. Até aqui é construção. Até aqui é processo. E a gente não aborta o processo. A gente não abandona o trabalho. A gente continua até que. Ok? Até que todos, coletivo, todos, comunhão, gente com gente, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, não apenas maturidade, mas força, vigor, consciência de missão, consciência de papel, tudo isso está dentro da palavra varonilidade.
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uau! É Jesus. Então a igreja é um lugar de crescimento e santificação de caráter ao modelo de Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo. Amém, Cristo? Outra coisa, a igreja é um lugar de crescimento e maturidade ao ponto de desenvolvermos discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. O que é bom e o que não é bom. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Nem toda porta fechada foi Deus que fechou. Sim, Deus abre e fecha. Mas espera lá. A maturidade e as experiências com o Senhor vão desenvolver você o discernimento para perceber quando uma porta que está abrindo não é Deus que está abrindo, mas uma porta que vai dar ruim lá do outro lado. E se você entrar por ela, vai dar muito ruim. A maturidade e o discernimento vão te ajudar a discernir essas coisas e saber o que você faz ou não faz, por onde você entra ou onde você não entra. Ok, amados? Então, a maturidade faz isso. E você não desenvolve maturidade sem crise. A dor do crescimento. Essa semana, falando com a minha neta, ela falou assim, estou com uma dorzinha aqui agora, perto do joelho, vovô. Foi assim, deve ser a dor do crescimento. Ela está com 7 anos, a Sara. Eu falei assim, deve ser a dor do crescimento, Sara. Ela falou, não, vovô, a dor do crescimento só acontece à noite. Falou, desculpa, eu falhei, desculpa, eu só sou seu avô, você só tem 7 anos, eu só tenho 60, desculpa, eu errei. Né? Então, e assim, tá bom, tá tudo certo, mas por quê? Crescer dói, a maturidade dói às vezes. E se você abortar os processos para ficar de boa e sair fora do sofrimento do crescimento, do sofrimento da dor, da maturidade, você aborta o teu crescimento, você interrompe o teu crescimento. Vai ficar criança para sempre. Crescer dói. Amém, gente? Estão comigo? Estão comigo? Crescer dói. Você não sai fora. Você encara. Vai para as cabeças. Vai para frente, vai para cima do negócio, porque crescer dói, faz parte. As pessoas que ficam evitando o sofrimento, como eu já conversei outras vezes, não que a gente às vezes precisa de acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, psicanalítico, remédio, homeopatia, alopatia, às vezes a gente precisa de tudo isso daí, não tem problema. Andar a cavalo, às vezes a gente precisa andar a cavalo também. Então, a gente precisa das coisas, mas a gente está numa geração que é muito esquisito, parece que as pessoas não podem ficar tristes mais, não podem ter crise mais. Leva logo um psicólogo, dá ansiolítico, porque aquela pessoa não pode ficar triste. A tristeza faz parte do crescimento. Não se prive até das coisas difíceis, das coisas ruins, das coisas que te provocam dor. Não se prive. Supera, vence. Há poder de Deus disponível para você. Uma outra coisa, a igreja também é um lugar de crescimento nos relacionamentos, afinidades, propósitos, mutualidades. Tudo na igreja é mútuo, ok? Altruísmo e genuíno interesse e trabalho pela edificação e aumento da comunidade dos santos. A frase é longa, vou ler de novo. A igreja também é um lugar de crescimento nos relacionamentos, afinidades, propósitos, mutualidades, altruísmo e genuíno interesse e trabalho pela edificação e aumento da comunidade dos santos. Os versos 15 e 16 dizem assim, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, ok? Auxílio de toda junta, cada parte, cada membro, segundo a justa cooperação de cada parte. Às vezes leva tempo para você se ajustar no ministério certo. Mas você tem que ir tentando. Amém, gente? Tem que se esforçar, tem que dar o passo, tem que correr o risco de dar tudo errado. Nunca dá tudo errado. No nosso contexto aqui, nunca dá tudo errado. O pior que pode acontecer é você crescer pra caramba. Você desenvolver muita maturidade. O ter certeza de um não é tão importante quanto ter a certeza de um sim. E você só vai saber isso experimentando, correndo o risco de errar. Qual é o problema se cometermos erros? Não erros pecados, não erros intencionais. Você começar um projeto e ter que reformular ele inteirinho, nenhum problema. A gente está descobrindo como é que as coisas são feitas, como fazemos as coisas, como desenvolvemos competência. Amém, gente? É assim que funciona. Então, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, não só ajustado, consolidado. Depois de ajustado, precisa de tempo. Quanto tempo demora para um osso colar no osso? Depende da fratura, né? Tudo bem. Bom, leva tempo, não leva tempo? Leva tempo. Tem que esperar a consolidação, para que haja estrutura, para que a estrutura fique forte. Ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento. Efetua o seu próprio aumento. Para a edificação de si mesmo em amor. Ok, amados? A igreja, então, ela é o corpo, casa espiritual, família, noiva, mas ela também é um lugar de crescimento. Muito bem, como o crescimento acontece? Ele acontece no coletivo, sempre. Se você notar os textos todos que nós acabamos de ler, todos eles estão no coletivo, no plural, nunca no singular. Nunca ninguém cresce sozinho, gente. Nunca ninguém cresce isolado. Nunca ninguém cresce engajado 50%. Eu só sou 50% marido da Cecília. Dá para... Não dá. Eu estou morto se eu... Eu estou morto se eu tentar optar por isso. Não funciona. O inverso também, né? E por que com as coisas de Deus e com a igreja, com a comunidade dos santos, eu não me engajo 100%? Pelo amor de Deus. Quer dizer que é menos importante a comunidade dos salvos? E a missão que temos de cumprir como igreja local? Amém, gente? Estou feliz que essa galera aqui, estou vendo gente naquela coluna, nessa coluna, aqui tem muito não, mas aqui eu estou vendo gente. Amado, amado do meu coração. A gente precisa de você. Nós precisamos de você. Nós precisamos da sua assiduidade. A galera daqui também. Nós precisamos da sua assiduidade. Nós precisamos do teu compromisso. Você nos ajuda a crescer. E nós ajudamos você a crescer. E quando se afasta, não vem, fica essa coisa nojenta de domingo sim, domingo não. Cara, não dá. Cara, não funciona. Não funciona. Sabe, talvez o nosso nível de compromisso com os salvos, a comunidade dos santos, que custou um preço caríssimo, precisa ser elevada.
Amém, queridos? Tudo bem? Continuam me amando? Por falar assim com você? Como o crescimento acontece? Ele acontece no coletivo, gente. Ninguém que se isola cresce. Ninguém que se isola cresce. E não adianta jogar a culpa nos outros, não. Ninguém foi atrás de mim. Toma vergonha e cresce. E vem para nós, cola em nós. Cola em nós aqui. Não joga a culpa em ninguém, não, filho. Cada um é responsável pela sua própria espiritualidade. Aliás, não é isso que a parábola das 10 virgens nos ensina? Não é? Cada um é responsável pela sua própria espiritualidade. Ok? Muito bem, ele acontece no coletivo. Mas ele acontece também por decisão e esforço até que todos cheguemos. Deixa eu ler alguns textos. Decisão e esforço. Fale comigo, decisão e esforço. Deixa eu ler alguns textos para você. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. É pesado? Negue-se. Engaveta a vontade de não fazer as coisas, vai e faz. Quando você não tem vontade de trabalhar, você não vai trabalhar, né? Não dá, né? Não dá, né? Por que é diferente? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. É uma luta constante dentro de nós, amado. A Bíblia deixa isso muito claro. Dentro de nós há uma batalha constante entre o espiritual e o carnal. Eles nunca vão ser amigos. E essa batalha é infinda. Você sempre vai ter que investir em alguma das coisas. Ou você cede às inclinações da carne para o descanso, para a canseira, para o isolamento, para o não estou com vontade, e a carne e o espírito, ou você minimiza as inclinações da carne e fortalece por convicção, porque gente grande é assim. Ou não? Gente grande faz as coisas porque sabe que é certo. Então você vai e faz as coisas certas. Então você minimiza as questões da carne e da alma e você maximiza as coisas do Espírito Santo, aquilo que você sabe que é uma verdade de Deus. Em Mateus 11, 12, desde o início de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tem que ter esforço, pastor, para andar com Jesus? Você não faz a menor ideia? Tem. Vai custar tudo em você. Vai custar o esforço da sua vida. Como já dissemos, a salvação é de graça, mas para andar com Jesus, vai custar tudo. É assim que funciona. Mas não tem nada melhor do que andar com Deus. Amém? Outra coisa, como o crescimento acontece? Acontece quando buscamos conhecer a Cristo. Acontece quando servimos as pessoas com os dons de Cristo. Acontece quando participamos da missão de fazer novos discípulos. Aí a gente recebe recargas e recargas de unção, porque a gente está envolvendo a nossa vida na missão. Amém, gente? Quem está envolvido a vida na missão nunca vai experimentar déficit de unção, de palavra, de força, de poder. Se envolve na missão, que você vai ser supercarregado de graça e poder. Amém? E você cresce como? Acontece, quando o crescimento acontece? Acontece quando investimos tempo, dedicação, dinheiro e amor no crescimento. Tudo isso daí. O poder de Deus está disponível a nós. Isso nada é por nossa própria força, nós não somos a fonte. A boa notícia é, o poder de Deus está disponível a nós. Atos 1:8, recebereis poder.
ao descer sobre vós o Espírito de Deus. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Efésios 3,16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Há um poder disponível no céu, sobre cada um dos filhos de Deus, sobre nós, na pessoa do Espírito Santo, para sermos quem Deus quer que a gente seja. Não te falta poder, meu amado. Não vai te faltar sabedoria, não vai te faltar milagre, não vai te faltar recurso. Agora, isso tudo que eu acabei de falar é superabundante sobre aqueles que estão gastando a vida na missão e no compromisso com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não têm compromisso nível 5, de 0 a 10, nível 5, nível 4, nível 3, você acha que Deus vai dar pérolas a porcos, vai carregar você de força, unção e poder, que você não vai usar para o propósito divino da eternidade? Então, fica um déficit de unção, um déficit de sabedoria, déficit de experiências, um déficit de audição espiritual, não consegue ouvir Deus, consegue entender o que está acontecendo, porque tem a sua vida ensimesmada, egocentrizada, e fica patinando porque a unção é muito baixa. Agora, se você toma uma decisão, basta uma decisão, acabou, hein? Acabou, hein? Ó, acabou. Agora eu vou assumir um novo nível, um novo compromisso com Deus, com o Senhor, com a igreja, com os santos. Vamos entrar na missão, vamos botar para quebrar, na força e no poder do Espírito Santo, ao nível. Deus carrega de poder, carrega de unção todos nós. Amém, gente? Não falta poder, não falta. O que interrompe o crescimento? Uma visão egoísta da vida, contra o altruísmo cristão. A gente precisa aprender a parar de olhar muito para nós mesmos. Não há nada de errado em cuidar de si mesmo. Você precisa cuidar de você mesmo. Cuidar da sua vida, da sua saúde física, emocional, espiritual, da sua casa, da sua família. Você precisa cuidar das suas finanças, você precisa praticar uma autoliderança, você precisa ser um bom gestor da própria vida. Isso é necessário, amado. Não há nada de errado nisso, pelo contrário. Se não fazemos isso, a gente peca. Mesmo assim, o sentido da nossa vida e a nossa missão tem a ver com altruísmo, tem a ver com para fora, não para dentro. Tem a ver com servir a Deus e as pessoas. Amém, queridos? O que interrompe o crescimento? Não colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O que interrompe o crescimento? Não servir com seus dons e talentos. Não se esforçar, nem buscar crescimento. Não respeitar o tempo das coisas, nem os processos. A predisposição para o fácil, confortável, raso, agradável, do ponto de vista carnal. Isso tudo interrompe o crescimento, os processos. E ceder ao proselitismo, o último. Por quê? Porque o proselitismo aborta processos de crescimento. Aí eu vou para Romanos capítulo 15, verso 20 principalmente, de 18 a 20, eu vou ler o 20. Está escrito assim: esforçando-me, apóstolo Paulo, falando para os crentes de Roma, presta atenção, o apóstolo Paulo, falando para os crentes de Roma, mandando uma carta para eles, pedindo permissão para ir lá, e pedindo para eles contribuírem uma oferta para o povo de Jerusalém. Paulo não deu nascimento à igreja de Roma, não era resultado do seu trabalho missionário. Como não era, ele escreve essa pequena carta de Romanos, que foi o maior tratado teológico do apóstolo Paulo, para fazer duas coisas: pedir uma oferta e pedir permissão para ir lá ministrar na vida deles. Aí ele escreve o maior tratado teológico do Novo Testamento.
a epístola aos Romanos. Então, já que não foi uma igreja que ele deu nascimento, ele está conversando várias coisas, e no verso 20 do capítulo 15 ele diz assim: esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Alguns que se permitem o proselitismo, interpretam esse texto do ponto de vista universal. Tudo está no reino de Deus. Então a gente pode tudo, pode praticar proselitismo. No entanto, a igreja local é a expressão visível do reino, em todos os seus aspectos: autoridades, relacionamentos, ministérios, crescimento, precisa de tempo, precisa de tudo isso. Nós precisamos de tempo para se conhecer e para realizar trabalhos grandiosos e abençoadores, que alcance pessoas. Nós nos relacionamos aqui. Quem realiza a missão é a igreja universal? Não. Quem realiza a missão é a igreja local. Cada igreja local na cidade tem uma característica, tem uma identidade no corpo de Cristo da cidade. A Batista vai ter algumas ênfases ali e vai alcançar um grupo de pessoas. A Shekinah tem outras ênfases, vai alcançar outro grupo de pessoas. A Presbiteriana tem outras ênfases, vai alcançar outro grupo de pessoas. Cada um é uma expressão do todo e precisa ser respeitada. A jurisdição pastoral precisa ser respeitada. A Nova Aliança tem uma identidade, uma cultura, nós temos a nossa característica, nós alcançamos um determinado número de pessoas e realizamos um determinado tipo de trabalho que outros não realizam, mas a gente realiza respeitando a cultura que o Espírito Santo tem produzido em nós, o nosso jeitão de ser igreja. Amém, gente? Mas a gente respeita a jurisdição pastoral de outras igrejas locais. 2 Coríntios 10, verso 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Paulo é que deu nascimento à igreja de Corinto. E quando ele fala com a igreja de Corinto a respeito da sua autoridade apostólica, ele lembra a igreja de Corinto que a igreja de Corinto estava dentro dos limites da esfera de ação e de autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Mas Romanos não. Mas Roma não. Amém? Dá para perceber? Até que a gente chega em Hebreus 10, principalmente o verso 24 e 25, que diz assim: consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, e o dia se aproxima. Fortalecendo os relacionamentos, estando juntos, cultuando juntos, se abençoando mutuamente, isso sempre, amados, em todas as reuniões. Qual é a nossa ética com relação ao proselitismo? A nossa ética é o seguinte: a nossa cultura, pastor Paulo Moral, pastor da igreja Nina de Cornélio, mas também presidente do conselho de pastores da nossa cidade, qual é a nossa ética e uma ética que eu ministro aos demais pastores da cidade? A nossa ética é de profundo respeito aos pastores, às igrejas e à jurisdição pastoral que cada pastor tem na sua própria comunidade. Por isso nós aqui não convidamos pessoas e membros de outras igrejas para participarem das nossas celebrações, das nossas festas, a não ser quando abrimos um evento e eu envio através dos pastores da cidade um convite, como vai estar acontecendo com o encontro de casais no dia 5 de outubro, com a vinda do pastor Marcelo Gomes. Eu já enviei um convite para os pastores da cidade, oferecendo para os pastores da cidade a possibilidade dele comunicar às suas ovelhas para fazerem inscrição e poderem participar aqui do evento. Mas é via pastor, eu estou respeitando a jurisdição do pastor.
e a autoridade que ele tem sobre aquela congregação. Então, essa é a nossa postura e a nossa ética. Todos nós agimos assim aqui. Amém, gente? Todos nós agimos assim aqui. Essa é a nossa ética, né? A nossa exortação, então, para você. Eu, como pastor, tenho o dever de alertar contra o proselitismo. 2, viva na ética que temos. 3, não ceda ao proselitismo. Ele aborta processos de crescimento. Para concluir, e a gente tomar a ceia, você é importante. Amém? Você é parte de uma obra linda que Deus está fazendo aqui na Ilha de Cornélio. Todos nós que fomos enxertados também, todos nós que fomos enxertados. Agora a gente é daqui, a gente agora não se comprometa a 50%, cai de cabeça. Amém, queridos? Você é parte de uma obra linda e tem a ver com aumentar a família. Tem a ver com aumentar a família. 3, cresça e ajude outros a crescer. Amém? 4, ame e honre a comunidade que Deus te colocou. Vamos celebrar. Fica de pé, por favor.